Nós queremos falar nessa manhã, antes de compartilharmos da ceia, do grande banquete que nós temos diante de nós e que muitos até nem conseguem perceber. Eu quero dizer para você que é mais do que esses dois elementos. Um pouquinho de suco de uva e um pedacinho de pão. É mais do que isso. Aqui nós estamos diante de um verdadeiro banquete. E apesar do caráter memorial da ceia, e a gente sabe, leu, ouve e fala disso a cada momento que nos reunimos em volta dessa mesa. Apesar do caráter memorial, é uma lembrança. Aqui não existe a presença real de Cristo no pão e nem o seu sangue real no suco de uva. São elementos que representam essas questões, mas a ceia é real na vida do crente. A ceia é real na vida daquele que ama a Deus. Aliás, é mais real do que muitas pessoas possam imaginar. Porque a ceia, ela nos traz a uma reflexão muito profunda. E nós precisamos, eu ouvi a Samara falar no início deste culto, que este é um culto que ela gosta muito, e eu também, né? Porque neste culto nós somos levados à reflexão da morte de Cristo, da sua ressurreição, do seu poder sobre a morte que nos garantiu a vida. E às vezes, culto após culto, nós nos alegramos, nós até adoramos a Deus, mas não fazemos uma reflexão tão profunda como deveríamos fazer a respeito daquilo que foi feito em nosso favor, em favor daqueles que amam a Deus, em favor daqueles que se submetem a Deus. Então a ceia nos leva a uma reflexão profunda sobre a pessoa de Cristo, sobre a nossa vida cristã e também sobre a nossa relação, sobre a nossa comunhão. Por isso, nós não estamos diante de um pedacinho de pão e um pouquinho de suco de uva, mas nós estamos diante de um grande banquete espiritual, no qual nós celebramos a nossa união com Cristo, no qual nós relembramos o seu sacrifício e ainda, com muita expectativa, aguardamos o seu retorno, porque este momento nós iremos celebrar até que ele venha. Então, a cada encontro nosso, nós estamos celebrando a nossa união com Cristo, recordando o seu sacrifício, bem como aguardando a sua volta. E hoje, de maneira muito objetiva, eu quero explorar três aspectos que são extremamente relevantes e fundamentais na celebração da ceia do Senhor. E eu gostaria que nós estivéssemos muito atentos para podermos receber essa palavra, e mais do que isso, porque receber a palavra é fácil, a gente ouve, né? E os ouvidos estão à disposição do nosso corpo exatamente para isso, para ouvir. Mas mais importante do que simplesmente ouvir, é degustar de tal maneira essa palavra que ela venha alimentar a nossa alma. Que através dessa palavra nós possamos, entendendo os processos de Deus na nossa vida, tomarmos posse e alimentarmos a nossa alma. E eu quero então abordar três aspectos que transformam este momento num grande banquete. O primeiro momento, o primeiro aspecto, a primeira questão que eu quero abordar é que a ceia do Senhor é um banquete
de graça. Nós estamos diante de um banquete de graça, e o texto que eu quero ler é o texto de Lucas, capítulo 22, versículos 19 a 20, que diz assim: E tomando o pão e havendo dado graças, o partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Esse cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. A ceia, ela nos lembra a graça abundante de Deus sobre a nossa vida. A ceia nos leva a lembrar aquilo que Deus fez e o preço que Ele pagou para que nós não pagássemos nada, porque nós não teríamos como pagar pela nossa vida, porque nós somos pecadores. E a ceia então nos leva a essa reflexão. O pão, que vamos compartilhar daqui a pouco, o vinho, que vamos compartilhar aqui, que é suco de uva, representam o corpo e o sangue de Jesus, que foram oferecidos por nós na cruz. Isso é sério, irmãos. Alguns não conseguem entender o quanto isso é sério, e por causa disso vivem uma graça muito assim, descomprometida, desconectada com Deus. Não conseguem perceber a imensidão da graça que foi derramado sobre nós. É só você olhar para a sua vida e com sinceridade perguntar para si mesmo: eu merecia? A resposta vai ser clara na vida de cada um. Nenhum de nós merecíamos. Nenhum de nós merecíamos. É graça. É de graça. É um ato de graça imerecido, onde recebemos o perdão dos nossos pecados. E recebendo o perdão de nossos pecados, somos reconciliados com Deus. Porque o pecado faz separação entre Deus e o homem. O pecado faz com que não possamos nos aproximar de Deus, porque Deus é santo, absolutamente santo. E nós somos pecadores, irremediavelmente pecadores. E aí então a graça de Deus vem e sobre a nossa vida ela diz para nós: olha, agora você pode se aproximar do Pai. Porque gratuitamente eu estou oferecendo a minha vida, o meu sangue, o meu corpo por você. É isso que Cristo faz por nós. É um ato de graça onde nós, quando recebemos o perdão dos nossos pecados, podemos então nos aproximar de Deus com tranquilidade. Agora, com muito temor, respeito. E também precisamos entender que Deus não nos chamou apenas para participarmos deste momento, sem que houvesse uma participação nossa na construção do seu reino entre os homens. E a gente não faz isso para poder pagar aquilo que recebemos de Deus, mas é a consequência natural daqueles que estão sob a graça de Deus. Se envolver com o reino de Deus, se envolver com a causa de Deus. E a gente vê esse envolvimento e às vezes a gente percebe o quanto nós estamos distantes daquilo que Deus espera de nós. Essa semana eu fui convidado para falar numa igreja lá no Mato Grosso do Sul, lá em Campo Grande. E o pastor Leno, que já é um amigo antigo, ele estava falando para mim como é que a sua igreja está operando lá naquela região do nosso país. E eu fiquei impressionado com o que ele me falou. A igreja está atuando em todas as frentes de cuidado de pessoas que você possa imaginar. Ele tem trabalho com refugiados, ele tem trabalho com mães solteiras, ele tem trabalho com prostitutas, ele tem trabalho com empresários, ele tem trabalho com dependentes químicos,
ele tem trabalho com presidiários, ele tem trabalho com egressos do sistema prisional, ele tem trabalho em comunidades de situação de vulnerabilidade social, e isso tudo, em cada uma dessas áreas, ele tem uma equipe forte que trabalha, em cada uma delas. Nós estaremos lá, eu e o Pedro do Borel, falando para ele, acho que é setembro, outubro, para poder incentivar mais irmãos daquela igreja, para que também possam trabalhar nessas frentes missionárias. É isso que Deus quer da igreja. Nós estamos no caminho, pelo menos nós já temos a visão, né? Nós estamos aqui atuando junto aos policiais, já estamos atuando no CAPES, já estamos atuando no hospital, já estamos atuando no DETRAN, nós estávamos atuando na educação, houve um contratempo, mas já fizeram contato comigo para que nós pudéssemos voltar nessa atividade, e é isso aí. O que falta agora, o caminho nós já estamos enxergando. O que falta agora é o envolvimento. O envolvimento. Porque muito embora, lá no quartel, por exemplo, eu, o Ua e o Bruno estejamos dando conta, espera-se que hajam mais pessoas envolvidas nesse trabalho, até para que ele possa multiplicar. Muito embora lá no CAPES, eu, o Bruno e a Glória estejamos dando conta, precisamos de mais pessoas para poder se envolver nessas áreas, e assim também na escola, e assim também nas comunidades. Nós temos diante de nós uma das comunidades mais carentes de Medeiros Neto, que é a região do Pó. Eu não sei se tem alguma região que seja mais carente do que ela, talvez o 7 de setembro, Olaria, mas se for mais carente, estão ali muito próximas. E nós que fomos alvos da abundante graça de Deus, precisamos compartilhar essa graça com outras pessoas. É o que Deus espera de nós. A graça não veio somente para nos garantir a vida eterna, ela nos garante a vida eterna, e isso é ponto pacífico e não depende de nós em nada. Somos salvos pela graça de Deus e ponto final. Mas aqueles que são salvos se envolvem com a causa de Deus. Se envolvem. A gente sabe que nem todo mundo pode. Por exemplo, eu não vou comparar uma igreja lá de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que tem mais de 2.000 membros, com a nossa igreja, que tem 100 e poucos membros. Mas é necessário que cada um de nós faça uma reflexão, a fim de que possa fazer algo de importância e de relevância para o reino de Deus. Eu vejo os meninos com os embaixadores fazendo um trabalho muito bonito, com as mensageiras fazendo um trabalho muito bonito, as mulheres fazendo um trabalho muito bonito, mas ainda vejo poucas pessoas envolvidas com todas as áreas da nossa igreja, e nós precisamos fazer isso. A Ana, por exemplo, precisa de mais pessoas na ação social, para que possa compartilhar mais da compaixão. E aí ela precisa de pessoas tanto participando aqui no compartilhar dos alimentos, como também na distribuição. Nós precisamos fazer isso. Eu tenho alguns sonhos ainda para cá, para começar alguns projetos. Por exemplo, com a comunidade rural. Eu tenho uma vontade muito grande de fazer um trabalho com a comunidade rural de Medeiros Neto. E também com o comércio local. De estar em alguns comércios, mas assim, ninguém faz nada sozinho e nem é do meu intento fazer nada sozinho. Até porque eu não vim para a igreja, o pastor ele não é pastor da igreja para fazer tudo sozinho. Ele é o pastor da igreja como um maestro diante de uma orquestra, para poder reger. Como um coach diante de pessoas, para poder treiná-las. Como um líder diante de um grupo, para poder conduzi-los. Então, que a graça de Deus sobre a nossa vida nos ensine, irmãos, em nome de Jesus Cristo. E vamos relembrar isso na ceia. Que a graça foi derramada sobre nós e que nós precisamos, por conta disso,
nos derramarmos diante de Deus, em adoração. E adoração não é só aqui na hora do culto, levantar a mão, ficar de pé, cantar. Não, isso é muito bonito. Isso é muito precioso diante de Deus. Mas isso não é tudo. Precisamos um pouco mais do que isso. A graça é algo muito grande. Imagine um rei que, em um gesto de imensa generosidade, convida todos os habitantes do seu reino, desde os mais nobres até os mais simples, os mais humildes, para um banquete no palácio. Todos, sem exceção, por terem sido convidados pelo rei, são muito bem-vindos à mesa dele. Assim é a ceia do Senhor. O Senhor nos convida a todos nós a um banquete de graça. Um banquete que nos é proporcionado, independente da nossa condição, independente dos nossos pecados, que foram remidos pelo sangue de Jesus Cristo, independente de nós mesmos, para que possamos participar do banquete da graça de Deus. Segundo lugar, além de ser um banquete de graça, a ceia do Senhor também é um banquete de comunhão. É um banquete de comunhão. O texto é 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 16 e 17, que diz assim: o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. A ceia do Senhor não é um momento individual, é um momento coletivo. Nós precisamos entender isso. É uma celebração comunitária, é uma celebração da Igreja de Cristo, onde reunimos todos aqueles que fazem parte desta igreja. E aqui nós temos, principalmente nesse elemento, no pão, nós temos aqui o símbolo da nossa união com Cristo. Esse pão ele não foi feito desse tamanhozinho, ele foi cortado de um pão maior. São vários pedaços que fazem um pão. Isso representa nós. Nós somos vários, pequenos, no corpo de Cristo. Jesus Cristo nos faz isso, e esse pão, ele simboliza não somente o corpo dilacerado de Cristo, mas também a nossa comunhão. Ao compartilhar o pão e o vinho, nós reafirmamos nossa comunhão com o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo somos nós, todos nós, juntos. Aqui tem vários núcleos familiares biológicos diferentes. Aqui tem núcleos familiares biológicos diferentes. Pessoas que nasceram de pais diferentes, pessoas que têm irmãos diferentes, pessoas que fazem parte de famílias diferentes. Mas neste momento aqui, enquanto Igreja do Senhor, nós somos uma única família. Nós formamos a coinonia, a comunhão daqueles que foram lavados, remidos por Jesus Cristo. Aqui não tem mais gordo, não tem mais magro, não tem mais bonito, não tem mais feio, aqui não tem homem, aqui não tem mulher. Aqui tem pessoas que foram lavadas, remidas, restauradas e congregam em nome do Senhor Jesus. E nós somos lembrados neste momento de abundante comunhão, que, embora sejamos muitos, nós formamos um único corpo em Cristo e somos chamados para viver intensamente esta unidade. Nós temos que ser um, irmãos. Claro que tem cada família, cada núcleo familiar aqui tem as suas próprias dificuldades, necessidades, alegrias. Mas nós somos um. Eu tenho que me alegrar com os irmãos quando estão alegres, eu tenho que entristecer-me com os irmãos quando estão tristes.
Eu tenho que animar os irmãos quando estão desanimados, e eu tenho que ter alguém que me anime quando eu estou desanimado. Essa semana alguém perguntou para mim, eu acho que foi a Dene, né? Falou, pastor, eu percebi que você estava meio jururu na quinta-feira, o que aconteceu? Eu até falei para a Rai que eu não estava muito bem mesmo. Na quarta-feira eu tive uma dificuldade de saúde, fui parar no hospital, fiquei algumas horas no soro, fui medicado e depois melhorei, obviamente, só que na quinta eu ainda não estava 100%. Mas o corpo de Cristo é isso. A irmã estava atenta, conectada com alguém do corpo de Cristo. Mas você é o pastor, e o que é que tem? O pastor é igual a qualquer outra pessoa. Pastor fica doente, pastor fica triste, pastor fica alegre, pastor fica com raiva, pastor erra. Aliás, eu erro um bocado, né? Eu às vezes troco as coisas, isso é natural em algumas pessoas como eu. Nós somos todos assim, e é necessário que nós estejamos conectados uns com os outros. Eu tenho que sentir a dor do meu irmão, eu tenho que sentir a alegria do meu irmão, e no momento da ceia, além de relembrar da morte de Cristo, eu tenho que lembrar que eu sou um corpo, que nós fazemos parte deste corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Repita comigo, nós somos o corpo de Cristo, juntos. Cada um aqui cumpre um papel, a mão não é igual ao pé, nós já falamos isso é óbvio para nós, né? Mesmo que eu não leia na Bíblia, é óbvio que cada parte do corpo, ela cumpre um papel, mas o corpo é o mesmo. E nós precisamos, no momento da ceia, relembrar que a ceia é um banquete de comunhão. Pense numa orquestra, uma grande orquestra. Cada músico toca um instrumento. Sozinhos, os sons podem até ser agradáveis, bonitos, né? Você ouve, por exemplo, o Bruno tocando violão, tocando teclado, o som é bonito, mas quando junta o violão do Bruno com a bateria do Samuel, com o teclado do Gabriel, com as vozes das meninas, aí a coisa fica diferente, porque na comunhão a harmonia é maior, a sinfonia é maior. Lá na orquestra que eu falei, ouvir uma flauta é muito bonito, ouvir uma cítara é muito bonito, ouvir um tambor é muito bonito, mas quando se juntam todos esses instrumentos, aí deixam de ser sons individuais e se transforma numa grande sinfonia. Assim somos nós, irmãos. Assim devemos ser nós, temos que ser uma grande sinfonia que toca para a glória de Deus. Temos que ser uma grande sinfonia daqueles que vivem para a glória de Deus. O instrumento do Ua, com o instrumento da Carla, com o instrumento do Júnior, com o instrumento do Erlon, todos nós vivendo para a glória de Deus. E aí há um banquete de comunhão. E nós precisamos entender isso. Juntos, como corpo de Cristo, nós formamos a mais bela sinfonia de fé e de amor que pode ser apresentada ao mundo que vive nas trevas, porque o Deus desse século quer destruir a vida do ser humano. Um banquete de graça, um banquete de comunhão, de koinonia. Precisamos abrir os nossos olhos. E por último, em terceiro lugar, a ceia do Senhor, além de ser um grande banquete de graça, um grande banquete de comunhão, também é um farto banquete de esperança. Aleluia! É um farto banquete de esperança. 1 Coríntios 11, 26, porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que
Anunciais a morte do Senhor até que... É um grande banquete de esperança. A ceia do Senhor nos aponta para o futuro. O futuro glorioso que enche o nosso coração de esperança. E aí não é coisa de fatalismo, não é coisa mórbida que só está pensando na morte, nada disso não, é esperança em Deus, que um dia nós estaremos com Deus na glória, livres de todas as coisas que nos impedem nesta vida de sermos plenamente felizes. Nós falamos em felicidade nesse mundo. Algumas pessoas são felizes, mas você já percebeu que a alegria, a felicidade, ela é muito relativa? Tem dia que você está feliz, tem dia que você está transbordando. Agora tem dia que você acorda que você não quer nem conversar com ninguém. Já percebeu isso? Tem dia que o seu coração está palpitando de alegria. Tem dia que o seu coração ele está com uma sensação até de morte. Por causa deste mundo que vivemos. Por causa das limitações do nosso ser. Mas um dia, irmãos, essa é a nossa grande esperança. Um dia, eu, você e todo aquele que colocou a vida nas mãos do Senhor Jesus, vamos viver num ambiente de felicidade plena, ao lado de Jesus Cristo, presencialmente. Ele está aqui no meio de nós, mas ninguém está vendo Ele. Nós vamos viver num tempo que Ele vai estar presencialmente no meio de nós. É um momento de alegria, um momento de esperança. Essa ceia ela é abundante de esperança, porque ela aponta para o futuro, enchendo os nossos corações de esperança. Cada vez que participarmos deste momento, estamos proclamando a morte de Jesus, mas não somente proclamando a morte de Jesus, mas afirmando e celebrando a volta de Jesus, porque Cristo voltará e vem nos buscar, e com Ele vamos viver para sempre, e a ceia nos convida a viver essa esperança. A ceia nos convida a viver essa esperança, aguardando com muita alegria a gloriosa volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Imagine uma família que se reúne para um jantar especial. E naquele jantar especial, por um princípio daquela família, além das pessoas sentadas à mesa, vai haver sempre uma cadeira vazia. E naquele dia de jantar, então, eles arrumam todos os lugares e haverá sempre uma cadeira vazia. E a cadeira vazia vai representar a esperança do retorno de um ente querido que está longe. Aquela família tem alguém distante. E mesmo assim, em todas as vezes que participam de uma ceia, uma cadeira vazia vai representar e vai esperar aquele ente que está longe. A cada refeição, quando aquela família olha para a cadeira vazia, ela se lembra daquela pessoa e espera ansiosamente que talvez naquela própria ceia, naquele próprio jantar, aquela pessoa volte e possa ocupar o seu lugar. Assim é a ceia do Senhor. Nós aguardamos ansiosamente o retorno de Cristo, celebrando com esperança e expectativa a nossa relação, o nosso encontro com o nosso Deus. Ceia do Senhor, então, irmãos, é um banquete de graça, um banquete de esperança e um banquete de comunhão. Ao participar dela, nós somos convidados a lembrar do sacrifício de Jesus Cristo,
a celebrar a nossa unidade com o corpo de Cristo e a viver na expectativa do seu retorno. Que cada ceia na nossa vida, em cada uma delas, se renove a graça, nos fortaleça na comunhão e nos encha de esperança. E que ao sairmos daqui hoje, depois de participarmos desta ceia, possamos levar estes valores no nosso coração, vivendo como verdadeiros discípulos do Senhor. Fique de pé, por favor.